Meus amigos, existem sentimentos que sempre foram trabalhados de uma forma negativa, principalmente pelas religiões. Em especial, que de um modo geral somos todos oriundos, a religião católica. Então ela criou aquele espectro de pecado sobre alguns sentimentos. E um desses sentimentos, muito trabalhado como um pecado, é o do orgulho. É o orgulho em si. As pessoas tendem a não saber que sentimentos elas estão passando ou tendo. Há alguns psicólogos que trabalham uma forma muito interessante de você descobrir que sentimento você está naquele momento. É você se avaliar. Diante de uma situação que você sentiu um impacto emocional, é você se perguntar: que sentimento é esse? Para vocês saírem apenas desta conceituação genérica, muitas vezes vazia, onde vocês falam exatamente isso: eu estou sentindo um vazio, um aperto. Todo vazio, todo aperto tem um nome. Se você ainda não está conseguindo identificar o nome, é porque você precisa se questionar mais. Você precisa realmente se perguntar: mas é o quê? O que eu estou sentindo? E aí ver pelo menos o que está próximo daquilo. Ah, você sentiu o quê? Sentiu inveja? Você sentiu, se envaideceu, foi ciúme, foi possessividade, foi compaixão, foi caridade, foi amor. Então é interessante que você sempre procure entender, se questionar, e a partir daí você se dialogar com a questão identificada. Vamos lá. Poxa, por que você sentiu inveja? Se dialogue. Por que eu senti inveja? Poxa, é porque aquela pessoa tem isto e eu invejo isto. Tá, tudo bem, não sinta vergonha. Eu sempre digo que os sentimentos humanos já traduzem em si o que eles são: humanos. E nós os temos, todos. Então o importante não é fugirmos deles dizendo que não os temos, mas é sim assumi-los e colocá-los em seu devido lugar. É como se cada sentimento que nós temos fosse em verdade um animal. E esse animal vai ser alimentado ou não, a depender da sua vontade. Mas para que você saiba que animal você tem, repito, você tem que identificar aquela emoção. E não ficar passando por cima ou dizendo coisas do tipo: ah, olha, eu não quero nem pensar nisto. Não, ao contrário, queira. Conceitue. Converse com você mesmo. E o orgulho é um desses sentimentos. Os sentimentos não são: se for para mim eu estou ocupado, não estou podendo atender agora. E o orgulho é um desses. É um desses. E as pessoas dizem: não, eu não tenho um orgulho. Não é? Nós temos a mania de dizer que não temos nada. Há pessoas que chegam e dizem: não, eu não tenho esses sentimentos não.
Eu disse, então você é oco. Você é oca. É para saber se você está aqui mesmo. Então é para saber se você tem este ou aquele sentimento, você precisa saber também conceituá-los. E é claro, meus amigos, que esse diálogo, ao encontrar o orgulho, ele vai identificar que ele não é só ruim. Ele não é só ruim. O orgulho não é só ruim. Há três tipos de orgulho. 3 tipos. E no momento que a gente sai identificando um por um, a gente vai aprendendo a lidar também um por um. Isso que é crescimento, isso que é evolução, isto é preocupação com a sua evolução. Olha, o orgulho é um dos sentimentos mais contraditórios, porque, como eu disse, a manifestação dele pode ser uma manifestação também muito positiva. Então tem aquele orgulho, admiração. E você já falou isto para um filho, ou para um marido, ou para uma esposa: eu tenho tanto orgulho de você. É de algo que foi bem feito, de algo que a pessoa fez ou faz, e que lhe enche de orgulho. Então, é um sentimento positivo, e não tem por que você rechaçá-lo, porque você em verdade está reconhecendo, e esse reconhecimento funciona como estímulo. No momento que Wanda fala que orgulho eu tenho de Tuca, porque é uma tendência dos filhos, viverem em função de querer agradar os pais, os filhos normais. Os normais, não estou falando aqui dos problemáticos, não, os normais. Então, quando ele ouve isto, qual vai ser a predisposição dele? De ser melhor. De ser melhor. Então, esse orgulho, admiração, estimula. A preocupação deve ser para que ele não descambe. Numa relação mãe-filhos, isso não existe. Pode existir entre mãe e filha. É o descambar do orgulho para a inveja. Você admira tanto que você queria ser a pessoa, ou queria ter o que ela tem. Vocês percebam que eu não estou dizendo que você poderia ter algo igual. Não, você quer ter o que aquela pessoa tem. Não é você conquistar o que ela tem ao seu jeito, ao seu modo. Não. Não. Então, nesse momento, até esse orgulho, admiração, perde o encanto positivo. Quando eu falo mãe e filha, porque isto é freudiano. Isto é freudiano. Há uma espécie de competição, inclusive pela figura paterna. E muitas vezes, pelo que a mãe perdeu e vê que a filha está conquistando. Então é claro que os filhos querem admirar os seus pais. E a admiração nasce do que eles veem sendo feito com honestidade, com integridade, com dignidade. Existe, aí já é um orgulho negativo, o orgulho como preconceito. É aquele orgulho de quem se sente superior.
Você é quem mesmo? Então, o orgulho, esse orgulho como preconceito, é até baseado, essa nomenclatura psicológica, é baseado é um livro que virou filme, Orgulho e Preconceito, é de Jane Austen. É um livro do século XVIII, vocês vejam, século XVIII, e esse filme fez sucesso recentemente. Jane Austen, quando escreveu esse livro, Orgulho e Preconceito, ela não tinha 21 anos. É um livro que retrata o comportamento de toda uma época entre o século XVIII e XIX na Europa. Então, cada personagem interpreta, em verdade, a representação de um segmento social. Então, esse orgulho, preconceito, ele é por si só nefasto, negativo, porque ele se jactancia de uma posição, de uma conquista sobre o outro. E olhe, isso é de uma bobagem tão grande. Há uma historinha que se conta que um cidadão, dois em verdade, pegaram um barco para atravessar assim um rio, ir para outra margem, mas era uma margem larga, o rio era caudaloso, o rio tinha assim umas ondas fortes. Aí quando eles entraram no barco, aí eles perguntaram: o senhor tem firmeza nisso, não é? Não se preocupe não, eu tenho habilidade, eu sou bom. E aí eles foram trocando impressões a respeito do rio, das matas ciliares. Aí um dos ocupantes virou para o barqueiro e disse: o senhor estudou o quê? Eu não estudei nada não, eu comecei a trabalhar aqui com os remos. Olha, porque eu sou advogado. Poxa, eu fico sentido, o senhor não estudou, é limitado, um barqueiro, me parece um homem tão inteligente. Ele não, eu só sei realmente remar, nadar, não sei mais nada não. E o outro disse: eu sou médico. Eu cuido das pessoas, eu salvo as pessoas, e realmente eu vou concordar com meu amigo. O senhor está conversando aí a respeito do fluxo das ondas do rio e falando das matas. Poxa, o senhor muito inteligente. Olha, o senhor perdeu a vida do senhor, não tendo estudado. Aí nisso veio uma onda, começou o rio ficar bravio, porque estava chegando perto de uma corredeira e uma onda virou o barco. Quando virou o barco, o barqueiro começou a nadar e quando viu, os outros estavam se afogando. Aí ele virou e disse assim: ô doutor, o senhor não é advogado? Ô, o senhor não é médico? Mas eu não sei nadar. Mas eu não sei nadar. Pois é, o barqueiro é que vai se salvar e não perdeu a vida, e vocês vão perder. É por aí. É por aí. É importante. Vocês sabem que Platão, o grande filósofo, ele foi pedreiro. Pedreiro. E foi ele que traduziu o pensamento de Sócrates, que chega até os nossos dias. Pedreiro. Então, o orgulho e o preconceito sempre se coloca muito acima e em cima das pessoas, numa ilusão tola. Porque a dor de barriga é igual em todo mundo. Quando bate,
da suadeira fria, aqueles arrepios sem ser espírito por perto. E aí lá naquele lugar todo mundo se iguala. Todo mundo se iguala. Há um outro orgulho que vocês usam muito. Vocês usam muito. É o orgulho rancor. O orgulho rancor. Esse é bicho feio. É aquele orgulho de quem não quer dar o braço a torcer. Fique me olhando assim não. É aquele orgulho de não me respondeu o zap na hora que eu mandei. Quando me mandou eu também não vou olhar não, vou demorar para olhar. Aí aparece lá a mensagem, não vou olhar agora não. Porque o criatura não deu quando você quis. Então esse orgulho rancor é tão presente e tão tolo, porque ele gera disputa. Então, a disputa que existe, a disputa, anote aí, Jair, que existe com o outro, com a outra, sobretudo nos romances novos. E é claro, o orgulho guarda também, dentro desse orgulho rancor, o peso que você carrega de uma coisa que você não se desvencilha. É uma burrice tão grande. E é claro que esses sentimentos está tomado. Esses sentimentos geram outros. A soberba é irmã do orgulho. E se casa com a prepotência. O soberbo é prepotente. Faz com que o sente, se comparando com outro, superior. Mas esse que se compara pela soberba está se expondo a quem conhece os sentimentos e não está se dando conta que ele está evidenciando o complexo de inferioridade. Porque toda vez que eu sobreponho a alguém, eu estou querendo me auto-reconhecer melhor do que aquela pessoa. Então isso é um complexo. É um complexo meu. E aí, é claro, a gente vai ver a soberba ideológica. A gente vai ver a soberba religiosa. A minha religião é melhor do que a sua. A minha religião se consegue mais coisas do que a sua. Mas a verdade é que a soberba nunca desce. Preste atenção a isto. A soberba nunca desce de onde sobe, mas sempre cai de onde subiu. Sempre. Sempre, sempre. E meus amigos, o caminho para nós confrontarmos-nos com esses sentimentos é a honestidade diante de nós mesmos. Aquela honestidade do reconhecimento, da busca do reconhecer o sentimento. Não é reconhecer pela aparência, pela emoção que gera. A propósito da aparência, diz que um cidadão sentou num balcão de um bar, pediu lá a caipirinha dele, aí olhou para a pessoa que estava do lado, mas você
cara da minha sogra. Ave Maria, como parece. Aí o cara olhou. Mas aí puxou outro pelo queixo. Tem gente que tem a mania, né, de falar com você puxando pelo queixo. Ou então batendo, né, arrebenta. Olha cá. Aí ele puxando, mas olha essa cara redonda. É a cara de minha sogra. Gente, essas sobrancelhas grossas. Minha sogra. O cara estava e falou assim, oh, meu amigo, mas eu não sou sua sogra, eu sou homem, não tem menor possibilidade. Olha, mas você é minha sogra até do jeito de falar. Olha, você só difere dela pelo bigode. Ele disse, mas eu não tenho um bigode. É isso, minha sogra tem. Diz que mulher de bigode nem o diabo pode. Para encerrarmos, toda vez que você entrar, guarde só isto, que você já vai guardar a lição da noite. Toda vez que você entrar em uma guerra de orgulho, não se esqueça, ganha quem cede. Na guerra de orgulho, ganha quem cede.